Então tá. Tá, beleza, eu vou começar então. Ok, então vamos iniciar aqui então. Então, boa tarde aí a todos. Agradeço aí a participação. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a participação aí da banca, da Luísa, que está aqui assistindo. Então, vamos dar início à sessão de defesa de qualificação de mestrado do Fabrício Lima, né, Sistema de Previsão de cheia por conjunto de curto prazo para o Rio Santa Maria da Vitória, que tem como banca o professor José Antônio Tosta dos Reis, que é avaliador interno aqui do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFES, e o professor Carlos Roberto Fragoso Júnior, que é da Universidade Federal de Alagoas. Então, Fabrício, você tem 30 minutos, cerca de 30 minutos para apresentar. Aí depois a gente parte para a arguição, e no final, aí quando a gente for fazer a deliberação, aí eu peço para que vocês se retirem, depois eu mando uma mensagem para vocês voltarem. Tá, beleza. Então, deixa aí com você a palavra. Tá, beleza. Então, inicialmente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor José Antônio Tosta e ao professor Roberto também pela disponibilidade de estar participando da banca, e o professor Diogo por estar me orientando nesse trabalho. Então, o título desse trabalho é um sistema de previsão de cheias por conjunto de curto prazo para o Rio Santa Maria da Vitória. Bom, aqui eu apresento uma breve estrutura do meu projeto de mestrado, que se inicia com a introdução, depois eu vou falar um pouco dos objetivos, o referencial teórico, a metodologia, os resultados esperados, a viabilidade técnica e financeira e, por fim, o cronograma deste projeto. Bom, nós sabemos que as inundações, elas causam um dano, é um problema global, na verdade, e um estudo recente, desenvolvido por De Witt e outros, avaliou durante 2020 a 2019, né, os impactos das inundações, e ele constatou que os danos globais estão estimados em 651 bilhões de dólares e afetou cerca de 1,6 bilhões de pessoas. E essas inundações, essas enchentes, elas estão em crescimento, tanto em duração quanto em frequência e intensidade. Isso se deve ao crescimento populacional e também às mudanças climáticas, né, segundo a maioria dos estudos. E para minimizar os impactos das inundações, tem se proposto medidas estruturais e também não estruturais. Entre as medidas não estruturais se destacam os sistemas de alerta hidrológico, que têm ganhado espaço por permitir um planejamento antecipado e, com isso, auxiliar na tomada de decisão dos gestores de recursos hídricos. E aqui no Brasil, né, o órgão que tem operado os sistemas de alerta é o Serviço Geológico Brasileiro, que atualmente, né, opera em 17 bacias hidrográficas brasileiras nas diferentes regiões do Brasil. E um dos componentes do sistema de alerta hidrológico é a previsão hidrológica, que consiste numa estimativa de vazão ou nível com antecedência e com determinada antecedência. E, para isso, pode-se utilizar os modelos conhecidos como chuva-vazão, transformação da precipitação em vazão no curso d'água. E como dados de entrada desses modelos, geralmente pode-se utilizar as chuvas observadas ou também as previsões quantitativas de precipitação, ou Quantitative Precipitation Forecast, em inglês, que é abreviado pela sigla QPF. Entretanto, quando se utiliza principalmente essas previsões de precipitação, há uma incerteza muito grande, porque a atmosfera ela possui uma natureza caótica, e também porque os modelos eles têm uma grande sensibilidade às condições iniciais e de contorno. Por isso, tem se proposto a utilização do EPS, que é o Ensemble Prediction System, ou Sistema de Previsão de Precipitação por Conjunto, que consiste em gerar várias previsões a partir de diferentes modelos, ou diferentes parametrizações, ou ainda diferentes condições iniciais. Então,
a utilizar o EPS, a gente tem diferentes trajetórias possíveis da atmosfera, né, e é isso. E vários estudos, né, feitos recentemente constataram que o EPS ele tem, né, uma grande efetividade. Por isso, passou-se a incorporá-lo à modelagem hidrológica, originando o que a gente conhece como Hydrological Ensemble Prediction System, ou HEPS, né, como é conhecido na literatura. E também muitos estudos, né, corroboram que tem ocorrido uma melhoria na previsão das vazões ao utilizar, né, esse acoplamento dos EPS ao sistema de previsão hidrológica, como, por exemplo, os trabalhos de Giordani, em 2020, de Gomes e outros em 2019, de Sedic Megia, em 2017, trabalho recente de Varlas, em 2024, e o de Yang, em 2020. No cenário brasileiro, tem se constatado, principalmente nos últimos 15 anos, uma evolução significativa também no número de pesquisas, né, envolvendo o sistema de previsão por conjunto, e, no geral, essas pesquisas elas têm foco principalmente no sistema de previsão de cheias de curto e médio prazo em grandes bacias hidrográficas. Não, podemos citar, por exemplo, os trabalhos de FAM, né, em 2014, 2015, o trabalho de Martins, o trabalho de Meller e o trabalho de Siqueira em 2016. E, na maioria dessas pesquisas em cenário brasileiro, tem se utilizado um modelo de grandes bacias, né, que é o MGB, desenvolvido pelo IPH, né, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um outro modelo muito utilizado também para fazer transformação chuva-vazão é o ECHMS, que muitas vezes é utilizado de forma integrada com o ECHRAS, né, que é um modelo hidrodinâmico. E, mais recentemente, tem se proposto a utilização integrada desses dois modelos dentro de um software conhecido como ECRTS, que é EC Real Time Simulation. Esses três softwares ou modelos, eles pertencem, né, ao Corpo de Engenheiros da Marinha Americana, foi desenvolvido, na verdade, pelo Corpo de Engenheiros da Marinha Americana, e tem sido amplamente utilizado. O ECRTS ele é mais recente, e tem buscado, né, facilitar a troca de informação entre esses dois outros modelos nos sistemas de previsão de cheias. Agora, falando um pouco da área de estudo, né, desse trabalho, que é a bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória, que é responsável por abastecer grande parte da região metropolitana da Grande Vitória, e também caracteriza-se por sofrer com eventos de cheia, principalmente devido ao extravasamento da calha do seu rio principal. Aqui nós podemos notar nessas três imagens, né, alguns eventos de cheia que ocorreram, né, nesse rio. Esses aqui especificamente, né, são fotos do município de Santa Leopoldina, que é um dos que mais sofrem, né, com as cheias do rio. A gente pode observar, né, que houve uma grande inundação realmente. E tem-se registros mais recentes de inundações de grande magnitude em 2013, 2012 e em 2009. Então, esse trabalho ele terá como objetivo geral desenvolver e avaliar um sistema de previsão de cheias por conjunto de curto prazo para o Rio Santa Maria do Vitória, e terá como objetivos específicos integrar as etapas meteorológica, hidrológica e de hidrodinâmica para a previsão de cheias no Rio Santa Maria da Vitória, testar a aplicabilidade dos softwares ECHMS, ECHRAS e ECRTS como base para o desenvolvimento do sistema de previsão de vazão por conjunto, avaliar a precisão dos dados de previsão meteorológica por conjunto, avaliar a previsibilidade das vazões, avaliar a aplicabilidade dos dados de precipitação obtidos por satélite para a calibração do modelo hidrológico e quantificar o impacto da operação dos reservatórios nas previsões futuras. Agora, entrando num referencial teórico, né, que vou apresentar alguns tópicos que vão servir de base, né, para a construção desse trabalho. Inicialmente, falando da previsão de vazão, que consiste no escoamento em um curso, na estimativa de escoamento em um curso d'água com antecedência temporal. E no Brasil,
essas previsões de vazão, elas são muito utilizadas para operação de reservatórios de usinas hidrelétricas e também para previsão de cheias em bacias hidrográficos. E nos últimos anos, as pesquisas nacionais, elas têm se concentrado na avaliação do uso da previsão de vazão por conjunto em estudos de casos brasileiros, com o intuito de avaliar o benefício dessa técnica em relação às previsões determinísticas. Então, podemos citar alguns trabalhos, né, que têm utilizado essa previsão por conjunto, de FAM, de Gama, 2019, trabalho de Martins, 2017, de Meller, 2014, e o mais recente, trabalho de Petra, em 2023. Ainda falando da previsão de vazão, ela pode ser classificada quanto ao tempo de antecedência em curto prazo, quando é até 14 dias, ou longo prazo, para até 9 meses. A previsão de curto prazo, ela pode ser subdividida ainda em contínua e eventual. Contínua quando o sistema de previsão ele opera, né, continuamente ao longo de todo o período hidrológico, ou eventual quando ele se concentra nos eventos críticos, né, como, por exemplo, os casos de inundação ou de secas, né. E os sistemas de previsão de vazão podem ser classificados também quanto à metodologia utilizada para a previsão, que é com relação à propagação de ondas de cheias, ou com base em transformação de chuva observada em vazão, ou transformação de chuva prevista, né, que são as previsões quantitativas, em vazão. Agora continuando falando da previsão quantitativa de precipitação, ela tem sido utilizada como dado de entrada da modelagem hidrológica, principalmente com o intuito de estimar vazões futuras em cursos d'água. E, geralmente, ela é utilizada quando se deseja conhecer as vazões de um curso d'água com uma antecedência maior que o tempo de concentração da bacia. Porém, ao utilizar as QPFs, são esperados erros maiores devido à incerteza incorporada pela previsão quantitativa. Aqui é uma figura que ilustra como que funciona, né, um sistema de previsão de vazão utilizando previsão quantitativa de precipitação. Então, nessa figura, a gente pode observar que tem duas estações fluviométricas, onde a estação fluviométrica 2, a vazão na estação fluviométrica 2 é dada pela propagação da onda de cheia que passou na estação fluviométrica 1, com os dados também observados de chuva observada, né, até o início da previsão, e com os dados de previsão quantitativa de precipitação. Então, há uma combinação das três fontes de informação para definir qual a vazão na estação fluviométrica 2. Agora falando um pouco da previsão de vazão por conjunto, como eu mencionei, na previsão quantitativa há uma imprecisão, há uma incerteza, que se deve à imprecisão, né, que é inerente ao modelo, e também isso se deve às condições de contorno e às condições iniciais, que podem ser, por exemplo, umidade, velocidade do vento, entre outras condições iniciais. E por isso tem se proposto a utilização dos EPS, né, são os sistemas de previsão por conjunto, onde o modelo é executado várias vezes a partir de condições iniciais ligeiramente diferentes. Então, nós podemos observar nessa figura, que é adaptada de Bauer, Thorpe e Brunet, de 2015, que quando se faz pequenas perturbações nas condições iniciais, isso resulta em diferentes trajetórias da atmosfera. E à medida que se aumenta o horizonte, né, de previsão, mais tende a ser o espalhamento entre esses cenários, né, maior tende a ser a variação nas saídas do modelo. E, né, em função dos bons resultados alcançados, passou-se a incorporar o EPS à previsão de vazões, originando o sistema de previsão hidrológica por conjunto. E, desde então, são diversos estudos que têm utilizado, né, avaliado essa incorporação, e tem constatado, né, que esses sistemas de previsão por conjunto são melhores que as previsões hidrológicas puramente determinísticas, como, por exemplo, o trabalho de Fan, novamente, de Giordani, de Gomes, de Meller, Sidik, Varlas e Young. E no Brasil, né, como eu já mencionei, nos últimos 15 anos ocorreu uma evolução significativa dos estudos realizados que utilizaram, né, esses sistemas de previsão de vazão por conjunto.
para a previsão de cheias. Agora falando um pouco da modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Bom, os modelos hidrológicos, eles são representações matemáticas do comportamento dos sistemas hídricos, e um dos modelos hidrológicos, né, mais utilizados é o ECHA-HMS, que é considerado um modelo discreto, semiconceitual, determinístico e concentrado, e que foi desenvolvido para bacias dendríticas. São muitos estudos, né, como eu falei, que têm utilizado esse modelo para a modelagem de eventos hidrológicos, como, por exemplo, o trabalho de Goodarzi, 2019, de Matos, 2020, de Patel e Adav, 2022. Já os modelos hidrodinâmicos, eles têm a função de reproduzir o comportamento do escoamento com relação aos campos de velocidade e aos níveis da água. E um dos modelos, né, que também é muito utilizado é o ECHA-HAZ, que é um modelo hidrodinâmico, que pode modelar em condições unidimensionais, bidimensional ou a combinação dessas duas, em uma ou duas dimensões. E, geralmente, né, tem se utilizado de forma integrada, né, o ECHA-HMS e o ECHA-HAZ, onde o hidrograma de saída do ECHA-HMS é inserido como dado de entrada do ECHA-HAZ. E aí a cheia, né, o hidrograma é propagado para ponto de interesse da bacia. E em contexto nacional, foi encontrado apenas o trabalho de Fagundes, em 2021, que utilizou né, esses dois modelos para desenvolver o sistema de previsão de cheias por conjunto, para um sistema de fechamento da trilha do Rio do Boi, em Santa Catarina. Também tem se proposto a utilizar o ECRTS, que é um conjunto integrado de programas de modelagem que representam diferentes aspectos hidrológicos da bacia hidrográfica. Então, estudos mais recentes, né, têm utilizado o ECRTS para integrar os modelos ECHA-HMS e ECHA-HAZ em sistema de previsão de cheias. A gente pode destacar um estudo muito recente, que foi desenvolvido por Varlas e outros. Ele integrou previsões meteorológicas por conjunto aos modelos ECHA-HMS e ECHA-HAZ para desenvolver um sistema de previsão de cheias para a bacia do rio Evrotas, na Grécia. E, em cenário nacional, nós temos o estudo de Matos, em 2021, que utilizou o ECRTS com a finalidade de facilitar a comunicação entre os programas ECHA-HMS e ECHA-HAZ em um sistema de alerta a inundações na bacia do rio próximo. Agora, vou iniciar mostrar os principais passos desse trabalho na metodologia. Bom, aqui, inicialmente, mostrar a área de estudo, né, desse projeto, que é a bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, que está em destaque em verde, e em azul mais escuro pode-se observar o rio Santa Maria da Vitória, em azul mais claro os seus principais afluentes. E em vermelho são os dois reservatórios, né, as duas usinas hidrelétricas que ficam ao longo do rio. Então, que é a usina hidrelétrica de Rio Bonito e a usina hidrelétrica de Suíço, também podem ser observadas nas fotos à direita. Quanto aos dados utilizados, né, para a realização desse trabalho, os dados de relevo, eles serão provenientes do modelo digital de elevação FABDEM. Quanto ao uso do solo, será proveniente do shapefile de uso do solo disponibilizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves. As classes de solo serão provenientes do mapa de reconhecimento dos solos do Estado do Espírito Santo, elaborado pelo INCRA em 2016. Os dados de precipitação observada serão provenientes do produto de satélite BURSH, e os dados de vazão serão provenientes das estações fluviométricas disponibilizadas pela ANA, no portal Hidroeb. Quanto às fontes de precipitação por conjunto, pretende-se utilizar, né, a previsão do modelo SMWF, que gera cerca de 50 membros perturbados em um controle com resolução espacial de 32 km, e também pretende-se utilizar como fonte de precipitação por conjunto o Global Ensemble Forecast System, que gera um conjunto de 21 membros.
e possui um horizonte aí de até 16 dias de antecedência. E para avaliar o desempenho dos sistemas de previsão, das previsões por conjunto, né, pretende-se utilizar algumas métricas de avaliação de desempenho, tais como o erro médio absoluto, o erro médio relativo, o coeficiente de eficiência, o diagrama de dispersão, o Brier Skill Score e o CRPS médio, que é o Mean Continuous Ranked Probability Score. Quanto à etapa de modelagem hidrológica e hidrodinâmica, é importante destacar que nós vamos ter que fazer uma calibração. E essa calibração vai ocorrer de seguinte maneira. Inicialmente, nós vamos fazer uma transformação chuva-vazão, que vai gerar um dado de vazão, que vai ser propagado no ECRAS. E, ao fazer a propagação, nós vamos, posteriormente, né, fazer a comparação entre a vazão observado nas estações fluviométricas com o que foi propagado no ECRAS. E se tiver um erro grande, né, que não seja aceitável, nós vamos fazer o ajuste dos parâmetros, né, que é a calibração, e vai ser, nesse caso, né, do modelo hidrológico. Aí alguns parâmetros podem ser alterados, como, por exemplo, o CN, entre outros, do modelo hidrológico, até que se atinja, né, um erro aceitável. Aí, posteriormente, nós faremos a validação desse modelo em um outro período, né, que a gente tenha dados observados. Aqui tem um esquema, apresenta um esquema que pode ser visto como um resumo desse trabalho, onde mostra como que ocorre a troca de informação entre os modelos dentro do EC-RTS. Então, aqui nós podemos ver que, inicialmente, nós inserimos os dados observados de precipitação, os dados de previsão quantitativa de precipitação dentro do processador meteorológico, que é conhecido como MPF, e a partir daí, esses dados de precipitação são inseridos no ECHMS, que é um modelo de transformação chuva-vazão. Esse modelo vai usar informações de uso e ocupação do solo e de dados hidrometeorológicos, e vai gerar uma previsão de escoamento, que vai ser um hidrograma de saída, que vai ser inserido como dado de entrada do modelo hidrodinâmico, o ECRAS, nesse caso, e que vai utilizar, né, com base nas informações aí do modelo digital de elevação, vai gerar, vai propagar o hidrograma e vai gerar informações de profundidade, mapas de inundação. Isso tudo dentro do ECRTS, de forma automatizada. E como resultados esperados desse trabalho, espera-se que ele contribua para a tomada de decisão dos gestores de recursos hídricos durante eventos críticos de inundação, fornecer com antecedência dados de vazão em diferentes seções do Rio Santa Maria da Vitória, e contribua para as pesquisas futuras ao avaliar a eficácia da utilização integrada dos softwares ECHMS, ECRAS e ECRTS em sistema de previsão de vazão, que forneça um sistema de previsão por conjunto que seja operacional para o Rio Santa Maria da Vitória, e que ele contribua para trabalhos futuros ao avaliar a precisão da utilização dos dados de precipitação obtidos por satélite para a calibração de um modelo hidrológico. E, por fim, o cronograma, né, desse trabalho, aqui considerando todas as etapas, né, descritas já na metodologia. Então, inicialmente, iniciará com uma revisão bibliográfica, que já está ocorrendo, né, já ocorreu e está ocorrendo ainda. Posteriormente, o levantamento e análise dos dados da área de estudo. Depois, faremos, né, em conjunto a previsão por conjunto, a modelagem hidrológica e a modelagem hidrodinâmica, e integraremos esses modelos dentro do ECRTS, e depois faremos a análise dos resultados da modelagem, e, por fim, a redação da dissertação e a defesa no último mês. Quanto à viabilidade técnica e financeira, essa pesquisa ela não vai necessitar de suporte financeiro e de infraestrutura por parte da instituição, da UFES, e as informações utilizadas no trabalho serão obtidas de forma gratuita nas bases de dados de instituições nacionais e internacionais de pesquisa,
e quanto aos softwares necessários para a execução das modelagens e também do processamento das informações geográficas, não será necessário adquirir nenhuma licença, porque todos são livres. E aqui as referências desse trabalho, né, mencionadas na apresentação. E é isso, eu agradeço a todos aí pela atenção.